Olá a todos, que a paz do Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações, que Ele possa nos amparar, que Ele possa nos sustentar nessa semana que se inicia. Estamos aqui, queridos, mais uma vez, para mais um acolhimento com Jesus. Um estudo baseado no livro Fonte Viva, Psicografia do Chico pelo Espírito Emmanuel. E hoje nós vamos estudar o capítulo 93, que tem como título Altar Íntimo. E antes de começarmos, vamos fazer nossa prece. Sempre é bom, né? Qualquer trabalho que a gente faça dentro da doutrina espírita, dentro do movimento espírita, a gente começar sempre por uma prece, agradecendo, né? Pedindo intuição. Sempre é muito importante isso. Então vamos nós. Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e querida, agradecemos mais uma vez a oportunidade de aqui estarmos para mais um encontro. Que Jesus e os benfeitores espirituais possam nos intuir para que possamos colocar aqui as ideias mais acertadas e que todos nós que estejam nos assistindo possam captar a mensagem que será aqui colocada. Graças a Deus. Muito bem, vamos nós. Altar íntimo. Tem uma citação bem curtinha de Paulo. Temos um altar. Paulo. Simples. Temos um altar. E Emmanuel tenta destrinchar isso, né? E aí começa Emmanuel, né, fazendo a sua leitura, a sua análise, a sua reflexão. E nós vamos juntos acompanhar a análise de Emmanuel e dando as nossas pausas, né, para que a gente possa parar, refletir, comentar, analisar e continuar o texto, ok? Até agora construímos altares em toda parte, reverenciando o Mestre e Senhor. De ouro, de mármore, de madeira, de barro, recamados de perfumes, preciosidades e flores. Erguemos santuários e convocamos o concurso da arte para os retoques de iluminação artificial e beleza exterior. São altares para reverenciar o Mestre e o Senhor. Vamos dar uma pausa nessa introdução de Emmanuel. Na verdade, Emmanuel aqui não está, deixar uma coisa clara, ele não está fazendo aqui nenhuma crítica, né, a nenhuma religião, nenhuma corrente religiosa, longe disso, muito longe disso. Ele vai continuar o texto não terminou ainda, né, mas nesses 2 parágrafos iniciais, uma coisa me chamou a atenção, que Emmanuel fala, né? Muitas pessoas, religiões, etc., reverenciam Jesus, o mestre que ele fala é Jesus, reverenciam Jesus através dos altares, e os altares, eles têm diversas formas, como ele coloca aqui. Um cheio de flor, né? O outro é de mármore, e por aí vai. Mas aí eu fiquei pensando, sabe no que, gente? Caramba, qual é o altar mais valioso que nós temos para que a gente possa realmente reverenciar Jesus? Qual seria esse altar? A nossa consciência, né? Por quê? Porque as leis de Deus estão escritas aonde? Na nossa consciência. E se elas estão escritas na nossa consciência, e se nós cumprirmos ou tentarmos cumprir todas essas leis, ou boa parte delas, nós estamos reverenciando o Mestre. Foi isso que eu pensei. Acho que foi isso que Emmanuel está tentando colocar aqui no texto que nós não terminamos. Mas é um ponto para a gente pensar, né? Todos nós
que estamos aqui encarnados nesse planeta de provas e de expiação, nós estamos submetidos a essa lei. É uma lei maior. É uma lei que trata da justiça, do amor e da caridade. Essa lei, quanto mais nos aproximarmos dessa lei de justiça, de amor e de caridade, ela, na verdade, quer dizer que nós estaremos o quê? Aderentes a ela e evoluiremos. Por que eu falei lei de justiça, amor e caridade? Que é a última lei moral, né? E lá está escrito que esta lei resume todas, né? Resume não, ela condensa, melhor dizendo, todas as outras leis. Está condensado nessa lei de justiça, de amor e de caridade. Se eu cumprir essa lei, eu vou cumprir todas as leis morais. Está lá no Livro dos Espíritos. Então, se ao nos aproximarmos dela, beleza, ótimo. Agora, e se nós nos afastarmos dela, o que vai acontecer? A lei de causa e efeito vai entrar em ação, né? Toda semente que eu plantar, ela vai gerar uma planta o quê? Não muito boa. Então, que altar eu estou construindo dentro de mim? Que altar eu estou construindo dentro de mim para reverenciar o Mestre? Essa que é a pergunta. E esse altar eu vou construir com base em quê? Com base nos meus pensamentos, com base nos meus sentimentos e nas escolhas que eu faço no meu dia a dia, no meu processo de tomada de decisão no meu dia a dia. Isso tudo serve, melhor dizendo, de matéria-prima para a construção desse altar para reverenciar Jesus. Isso que eu estou colocando aqui é para a gente pensar um pouquinho, né? Para a gente poder pensar. Vamos continuar aqui com o texto de Emmanuel. Materializado o monumento da fé, ajoelhamo-nos em atitude de prece e procuramos a inspiração divina. Realmente, toda movimentação nesse sentido é respeitável, ainda mesmo quando cometemos o erro comum de esquecer os famintos da estrada, em favor das comunidades, das suntuosidades do culto, porque o amor e a gratidão do poder celeste, mesmo quando mal conduzidos, merecem veneração. Ou seja, como ele fala aqui, o erro comum de esquecer os famintos da estrada, em prol das suntuosidades do culto. Quer dizer, quem são os famintos da estrada? São aqueles irmãos necessitados de ajuda, que nós, muitas das vezes, como está aqui no texto, é o erro comum de esquecê-los. O erro comum de esquecê-los. Ao contrário, se nós estivéssemos mais próximos da lei, que eu citei anteriormente, nós jamais iríamos esquecê-los. Pelo contrário, iríamos sempre estender a mão, iríamos sempre acolhê-los. Mas é comum esquecê-los. E aí a gente não pratica o quê? A caridade. A caridade, segundo Jesus, lá na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, que é o BIP, benevolência para com os outros, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então nós não praticamos essa caridade. A gente esquece esse irmão no meio do caminho. Esse irmão que precisa de ajuda. Então, é importante, pessoal, é muito importante a gente prestar atenção quem está à nossa volta. Que muitas pessoas estão falando conosco, mas estão, na verdade, pedindo ajuda.
não conseguem mais ficar sozinhas, querem ajudar, querem conversar, querem desabafar. É muito importante nós termos essa percepção. E não pensar simplesmente, isso não é comigo, eu não estou preparado. Olha só, está aqui o endereço da casa espírita, está aqui o telefone da casa espírita, resolva lá com ele. Claro, a casa espírita vai ajudar, sem dúvida alguma. Mas, até chegar na casa espírita, vai demorar um tempo. Vai demorar algumas horas, alguns dias, algumas semanas. E você está ali, naquele momento, naquela hora, para poder socorrer, para poder ajudar, para poder orientar, para poder simplesmente ouvir. Então, jamais esqueceremos de qualquer irmão que, porventura, cruze o nosso caminho numa situação de pedir ajuda. Ele pode pedir ajuda de forma clara, pedindo, através de palavras, eu preciso de ajuda. Ou simplesmente conversando com você sem tocar no assunto, mas você percebe que a pessoa não está bem. É um pedido de ajuda. Precisamos estar atentos a esses sinais. São os famintos da estrada, que é colocado aqui no texto. Todavia, continuando, é imprescindível crescer para a vida maior. O próprio Mestre nos advertiu, junto à samaritana, que tempos viriam em que o Pai seria adorado em espírito e verdade. E Paulo acrescenta que temos um altar. A finalidade máxima dos templos de pedra é de despertar-nos a consciência. Olha só o que nós acabamos de falar anteriormente. A finalidade máxima dos templos de pedra é de despertar-nos a consciência. Percebem? Estamos na linha certa aqui na nossa conversa, no nosso papo de hoje, da semana. Despertar a consciência. O cristão acordado, porém, caminha, oficiando como sacerdote de si mesmo, glorificando o amor perante o ódio, a paz diante da discórdia, a serenidade à frente da perturbação, o bem à vista do mal. Não olvidemos, pois, o altar íntimo que nos cabe consagrar ao divino poder e à celeste bondade. Comparecer ante os altares de pedra, de alma cerrada à luz e à inspiração do Mestre, é o mesmo que lançar um cofre impermeável de trevas à plena claridade solar. Se as ondas luminosas continuam sendo ondas luminosas, as sombras não se alteram igualmente. Apresentemos, portanto, ao Senhor as nossas oferendas e sacrifícios em cotas abençoadas de amor ao próximo. Amor ao próximo. Essa que é a palavra-chave, Porque se o nosso altar é a nossa consciência, como ele está aqui, o despertar da consciência, o nosso altar. Se é a nossa consciência, que se lá estão as leis divinas, as leis morais ali gravadas, e quanto mais nos aproximarmos a essas leis, estaremos mais próximos à divindade, e quanto mais nos afastarmos, estaremos mais distantes da divindade. Bom, então, como está aqui, eu preciso fazer alguma ação para me aproximar desse altar, para fazer esse altar palpável na minha consciência. E de que forma? Qual é o caminho? Está lá, fora da caridade não há salvação. E a caridade, nós falamos ainda há pouco a caridade segundo Jesus, mas sabemos que existem, dentro desse contexto, sabemos que existem dois tipos de caridade. A caridade material e a caridade moral.
A caridade material, todos sabem, né? Ou pelo menos imaginam saber. Eu fazer a doação de algo material, algum elemento material. Eu vou doar para o meu irmão, para a minha irmã de jornada. Mas cuidado, eu vou doar esse item me colocando sempre no lugar do outro. Eu receberia esse item? Ah, receberia sim, com certeza. Está bem conservado, está cheiroso, está bonitinho. Agora, doar para simplesmente, isso aqui não faz mais sentido, está tudo rasgado, tem um par de sapatos que só tem um pé, não tem o outro. Eu vou doar lá para casa espírita. Não, aí também não vale. Aí está fora. Não é nesse sentido. Eu me colocar no lugar do outro. Eu receberia esse item? Receberia. Tá bonitinho. A pessoa não usa mais. Resolveu doar. Tá bonitinho. Ok, beleza. Né? Isso é caridade material. Não é simplesmente, vou me desfazer porque isso aqui tá, sabe? No caminho, não é por aí. E a moral, que é a mais difícil de ser feita, que nós até falamos aqui um pouquinho. Doar o tempo, doar o ouvido, né? Nos colocarmos sempre à disposição do outro. O que eu posso fazer para ajudar? Como que eu posso, né, acolher o irmão? Essa é a caridade moral. E como ele fala aqui do amor ao próximo, é nesse sentido. Né? Seja quem for esse próximo. Pode ser algum familiar, pode ser um colega de trabalho, pode ser um funcionário de um supermercado, de uma farmácia, seu colega de faculdade, de escola, de curso. Enfim, é o seu próximo. Inclusive, né, aqueles irmãos que se encontram em presídios, aqueles irmãos que se encontram hospitalizados, aqueles irmãos que se encontram por algum motivo internados em manicômios, em asilos, em orfanatos, em situação de rua, é o nosso próximo. Qualquer irmão encarnado é o nosso próximo. Qualquer irmão de jornada, de caminhada, é o nosso próximo. Apresentemos, portanto, ao Senhor as nossas oferendas e sacrifícios em cotas abençoadas de amor ao próximo, adotando-o no altar do coração. O altar aí de novo. O altar do coração, o amor ao próximo, doação, acolhimento. Acolhimento com Jesus é colocar em prática esse altar, botar esse altar em prática, o altar da consciência, o altar do coração. E prossigamos no trabalho que nos cabe a realizar. Sigamos em frente. Queridos, muita coisa para a gente refletir hoje. Muita coisa. Nossa, como tem coisa aqui para a gente pensar, para a gente amadurecer, para a gente refletir. Né? E a questão é a gente colocar isso em prática. De novo, capítulo 93 do livro Fonte Viva, Altar Íntimo. Tem muita informação aqui para a gente poder pensar e a gente colocar em prática. Beijo no coração de vocês e até a próxima semana, se Deus quiser.